tempo passa muito rápido, 4 horas e 37 minutos. Vamos falar do Guarani, bota o hino do Bugrão. Ontem o Guarani não conseguiu sair do 0-0 no Brinco de Ouro com a equipe do CSA. Resultado ruim pro Guarani, horrível. O Guarani venceu fora o Novo Horizontino. A gente falava durante a semana passada aqui no programa que os 3 pontos ganhos fora de casa, muito bom. Desde que faça a lição de casa e ganhe os 3 pontos em casa também, senão é trocar 6 por meia dúzia. Foi o que o Guarani fez. Não conseguiu vencer em casa, empatou, ficou com apenas 1 pontinho. E uma ausência no jogo de ontem, que foi o Kozlinski, devido a uma contusão, gerou uma polêmica com postagens, ou não, lá no Instagram do goleiro, né? E movimentações também da diretoria mexeram um pouquinho com o mercado no Guarani. Júlio Nascimento, vamos com informações do Bugre. Cabela, a ausência do Maurício Kozlinski foi uma surpresa para muitos torcedores do Guarani. Ele não participou dos últimos treinamentos da semana, né, com uma lesão no dedo, e por isso foi cortado da partida. O Rafael Martins foi o titular da equipe do Bugre contra a equipe do CSA. O Kozlinski, ele causou polêmica no final de semana pelo seguinte aspecto. Depois que o Guarani anunciou que o jogador estava fora da partida, ele foi lá no seu Instagram e arquivou as fotos com a camisa do Guarani, vídeos de treinamento, né? Deixou oculto tudo que envolvia o Guarani Futebol Clube. E isso chamou a atenção de alguns torcedores. Hoje os torcedores monitoram muito essa questão das redes sociais, eles verificam tudo e observaram ali que o Maurício Kozlinski tinha arquivado tudo que fazia referência ao Guarani momentos antes do jogo. Com a repercussão disso, o Kozlinski depois deixou tudo normal, reativou as fotos, os vídeos, deixou seu perfil como estava anteriormente, inclusive com muitas coisas relacionadas ao Guarani. Eu perguntei para algumas pessoas de dentro do clube se o Kozlinski poderia sair, se isso significava algum tipo de insatisfação, e não me responderam nada nesse sentido. Disseram que o Kozlinski, do que ele passa, está satisfeito com o clube. Ele tem uma condição muito boa hoje como titular, é um jogador que tem um bom relacionamento com o elenco, com a comissão técnica, que o próprio Guarani não entendeu muito desse movimento do Kozlinski. Não sei se é uma coincidência ou não, então isso gerou um pouquinho ali de especulações, mas neste momento o Kozlinski não tem proposta para sair, e pelo que eu conversei com algumas pessoas, é um jogador que está satisfeito no Guarani. Então foi de fato algo pontual, e o Kozlinski, assim que for liberado pelo departamento médico, voltaria ao time titular. Mas isso não significa que o Guarani não possa perder titulares na janela de julho. Giovanni Augusto e Iago são 2 jogadores titulares, pelo menos Giovanni Augusto titular incontestável, Iago vira e mexe aparece também entre os titulares, 2 jogadores que receberam algumas sondagens de outros times do futebol brasileiro, no caso da Série A. Então o Guarani se atenta a essa situação, e tem também a situação do Matheus Pereira, que nos próximos dias deve se despedir do Guarani, porque a negociação com o Vizela de Portugal está avançando. O Matheus Pereira vai assinar contrato de 2 temporadas, e até por isso o Guarani já se atenta ao mercado em busca de novas opções, né? O Gabriel Busanello, do Juventude, pertence à Chapecoense, ao nome. O Jean Victor, do Botafogo de Ribeirão, do Botafogo de Ribeirão Preto, também é outro nome que vem sendo monitorado pela equipe do Bugre. Então, são alguns movimentos nesses próximos dias que a gente vai observar, vai verificar e com certeza apurar para saber como o Guarani vai se comportar nessa próxima janela, né, Cabela? Júlio, a gente vai guardar tudo isso, mas já até falava com o Carlão aqui, a gente comentava, né? Tem jogadores como o Giovanni Augusto, o Matheus Pereira, que já está encaminhado, o próprio Kozlinski, são jogadores que estão se destacando, apesar do Guarani estar numa fase ruim, são jogadores que estão acima dos demais. Sim. O próprio Diogo Matheus, lateral também. Então, de repente, se não pintou, o Júlio já mandou aí, não tem nenhuma proposta pro Kozlinski, não tem, mas pode ter sondagem com o empresário. A gente não sabe. É a lei da selva, né? Ou é a cadeia alimentar, né, o Cabelo, do futebol. Nós falávamos aqui, o clube de Série A, ele recebe o assédio do exterior. O de Série B, o exterior e a Série A. De Série C, os clubes da Série B, né? Então é uma cadeia. E quando abre essa janela para clubes aqui como o Guarani, como a Ponte, é um desespero. É um desespero, porque esses jogadores valorizados, ou mesmo que não esteja desempenhando um bom futebol, mas é um jogador, por exemplo, o Giovanni Augusto,
Eu, na verdade, eu acho que o Giovanni Augusto ainda não apresentou o futebol que ele é capaz aqui no Guarani. Mas tem currículo. Mas tem currículo, é um jogador que teve uma boa trajetória no Curitiba, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, é um jogador de Série A, né? Então, e com certeza no contrato dele deve ter aquela cláusula, né? Qualquer proposta de Série A, eu deixo o Guarani sem ninguém pagar multa, coisa e tal. E o Kozlinski, querendo ou não, mesmo ele sendo um reserva do Atlético Goianiense, né? Mas é um jogador também que vem com tarimba de Série A, vem de um clube de Série A. Então o assédio vai acontecer, não tem jeito. Agora, resta saber como que o Guarani vai administrar essa situação. Pelas redes sociais a gente vê a torcida do Guarani com razão, ela é meio viúva do Regis, eu digo com razão porque o Regis fez um bom trabalho aqui. Então vira e mexe fala, né? O Giovanni Augusto desperta interesse de Série A, o Curitiba, então faz um troca, né? O Regis vem jogar aqui, pode acontecer, seria legal, seria bacana. Agora, esses jogadores, eles recebem sondagens, não tem jeito. Então, mais uma vez, vamos observar como que o Guarani vai se comportar. Como que ele vai cercar esses atletas, como que ele vai também correr atrás de outros jogadores para renovar esse elenco ou para suprir alguma ausência, mas é um momento de tensão, é um momento de expectativa que os nossos clubes passam aqui, principalmente o Guarani, que mesmo estando numa situação ruim, tem jogadores bons, jogadores valorizados, né? Pois é, e o Guarani nos últimos 4 jogos de 12 pontos ganhou 5 pontos, o Guarani. Foram 2 empates e 1 vitória. 2 empates em casa, Vila Nova e CSA. E ganhou do Novo Horizontino jogando lá em Novo Horizonte. Foram 5 pontos dos 12 disputados. E tem uma sequência pela frente agora. Será que dá para melhorar aí, ô meu caro Júlio Nascimento? Cabelo, uma pergunta que o torcedor do Guarani se faz: como o time pode melhorar, né, nos próximos jogos? E a sequência do Guarani é uma sequência acessível. O time pega o Londrina na próxima rodada fora de casa, depois tem Ituano e CRB, que são times ali do mesmo campeonato do Guarani, né? E o técnico Marcelo Chamusca, na entrevista coletiva de ontem, ele falou justamente sobre esses pontos. Como o Guarani pode crescer e o que ele enxerga de positivo mesmo com a falta de resultados? O balanço é um balanço de entrega, de dedicação, de vivenciar o clube 24 horas, buscar melhorar em todos os aspectos e a gente entender quando a gente chega como é que funciona, qual é a melhor mecânica. Tomar decisões é a função do treinador, e eu tomei algumas que foram importantes. A gente tentou e conseguiu variar, criar um novo sistema, uma nova forma de jogar. Hoje, por exemplo, quando a gente for jogar contra o Londrina não sabe se o Guarani vai jogar em linha de 5 ou vai jogar em linha de 4, que ele consegue jogar em 2 sistemas diferentes. Então, esse tem sido o meu trabalho. Em termos de resultado, muito aquém do que eu gostaria, mas eu também tenho que entender todo o contexto. Quando eu cheguei aqui, a equipe já estava numa situação difícil, já era o lanterna da competição, já vinha quase um mês sem ganhar, então tinha um monte de coisa que eu cheguei e estou tentando melhorar com o tempo que eu tenho de trabalho, com muita conversa com jogadores, me dedicando 24 horas ao clube, para que a gente possa ter uma melhor sequência, sair dessa zona de desconfortante e a gente possa olhar mais na frente, no momento da competição. Acredito muito, tenho convicção em relação ao meu trabalho. Quando aceitei o desafio, aceitei pela seriedade do presidente e da diretoria, pela boa condição de trabalho que o Guarani está me proporcionando. Então, apesar dos resultados e a gente ter empatado em casa, eu estou muito feliz com o que o clube está me proporcionando e estou muito confiante de que a gente pode mudar e pegar uma sequência boa de resultados e sair dessa situação incômoda para depois a gente pensar em uma situação melhor de tabela. Tá aí, portanto, Chamusca, né? Vai jogar com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros? Com uma linha de 5 ou uma linha de 4? Acho que o Guarani tá precisando jogar com uma linha de 10. 10 defensores para não tomar gol. Depois pensa em fazer um. E quando começa essa como que é? Porque agora estamos no mundo da ciência da bola, né? Movimentos calculados, movimentos pré-determinados, linha de 5, saída de 3, setor 14, box to box. Meu Deus do céu. Pra quem cresceu no futebol, acostumado a jogar botão, cara, é duro, viu? É complicado. E às vezes me parece até, Cabelo, a defesa do treinador, porque ele vai falar essas coisas, o torcedor não vai entender nada. O torcedor ele quer saber de vitória, vitória, vitória. Agora começa, não, porque nós com linhas de 5, uma saída de 3, usando o corredor, atacando o espaço. Rapaz,
pro torcedor. Não adianta. Ele quer saber da vitória sobre o CSA. A gente que acompanha um pouquinho sabe? mais próximo, a gente fica confuso. É Você duro. imagina o torcedor que na maioria duro. Tem torcedor esperto duro. que é conhecedor, hein, gente? Não vamos Duro. menosprezar, não, que tem torcedor que conhece muito. Mas a grande maioria quer saber da bola na rede. E tem outra, né? Vamos falar a verdade, gente. Tem uma nova geração que vai me questionar, mas futebol não é ciência. Não é ciência. Querem transformar, mas não é. Eu não consigo enxergar o futebol com tanta ciência assim como o pessoal tá enxergando. De repente eu sou errado, né? Já tô tiozão, quarentão, né? Então de repente eu sou errado. Mas fiquei com dó de mim agora. dureza. Se ele é tiozão, eu sou o quê? Vozão? Bom, vozão eu sou, Sabe o que é, Cabelo? Eu falo pra você porque você foi um dos grandes goleiros lá de Santa Bárbara, de Americana. Cara, Santa Bárbara. Tem que bater uma bolinha, Por que né? Santa Bárbara? Aquela região, você já jogou lá em Santa Bárbara, ou contra e tal, né? Isso, com o irmão. Um pouquinho pra cá, pô. Mas, nossa, vamos jogar um pouquinho de bola, né, sabe? Fica essa coisa de linha de 5, linha de 4, ixi, é dureza. Tudo isso pra falar que o Guarani precisa vencer. Eu ainda sustento aquela ideia, Cabela. O Guarani não é time pra cair. Só que já estamos na 14ª rodada, né? Vamos entrar na 14ª rodada e não saiu dessa zona de rebaixamento. Você tem um jogo contra o CSA e contra o Vila Nova, que são 6 pontos para você conquistar e você não conquista. Você desperdiça chances que não pode desperdiçar, como o Lucão do Break, como o Iago principalmente. A bola na trave do Iago, aquilo é pura ansiedade. É pura ansiedade. Porque ali um cara calmo, um cara tranquilo, um cara leve, ele dá um taquito ali, né? Ele socou a madeira. E o goleiro caído. Explodiu na trave. Foi igual o pênalti do Giovanni Augusto. Exato. Contra o Operário. Contra o Operário. Né? Normalmente ele bateria no canto do goleiro. O Fabiano Romancini manda aqui, o bom é o velho 4-4-2. Esse sim. No meu videogame eu só jogo no 4-4-2. Pois é. Aqui manda mais um aqui, o Derivaldo Souza. Boa tarde, Cabela e toda a equipe da CBN. Chegando agora em casa e já vamos treinar. 8 km pela frente. Olha só, hein? Vai lá. Boa sorte aí, boa corrida. Boa tarde, meus amigos da CBN. Esse VAR é a beneficiar do Corinthians. Assim fica fácil, né? Cristiano Salvione, Sumaré. Que pênalti horroroso, hein? Fábio Velino que mandou lá do Joaquim Egídio. Quem mais aqui mandou aqui? Boa tarde, Cabela. Todos tá difícil assistir um jogo do Brasileirão. Só ladeira abaixo, futebol ruim, sem falar na arbitragem. Quem mandou essa aqui foi o Anselmo. Intervalinho, a gente volta já. Rádio CBN Campinas.